Olá, bem-vindos a mais um E aí, professor? Estamos Como de vai volta. você, Martin? Tudo bem? Você foi rápido dessa vez, hein? Sim, eu estou ficando cada vez melhor nisso. Bom, eu vou muito bem, nada mudou. Que bom, meu amigo. Fico feliz em saber. Acho que temos que parar com essas brincadeiras, Walter. Talvez você esteja certo. Enfim, vamos começar o programa. Bom, antes de começarmos, vamos pedir ao Senhor que abençoe este episódio. Querido Pai, obrigado por nos unir novamente em um mundo que está rapidamente caminhando para o fim. Por favor, ilumine nossas mentes, conduza a essa conversa para que tudo glorifique o teu nome. Por Jesus, amém. O título do programa de hoje é Desolado. Da última vez que falamos sobre o selo de Deus, ou a marca da besta, e também a marca de Caim, certo? Nós olhamos para estas questões e certas teologias, certas ações por pessoas do mundo e também por religiões podem levar ao ponto em que Deus os declara desolados. E esta é uma situação bem triste. Muito, muito triste. Isso já aconteceu. Sua casa foi deixada desolada, vazia. Mas vazia do quê, Martin? Do Espírito de Deus. Então algo terrível deve estar acontecendo. O que significa a palavra desolado? Vamos analisá-la porque precisamos entender a questão em termos do que está acontecendo no mundo. Dissemos que iríamos olhar isso um pouco mais de um ponto de vista teológico, e então podemos voltar para o que está acontecendo na história. Para encaixar no quadro profético. Sim, porque se não conseguimos colocá-los em uma estrutura bíblica, aí tudo isso perde o sentido. Não passa de notícias. Simplesmente notícia. E isso é a última coisa que esse programa pretende ser, uma agência de notícias. Não queremos ser um noticiário aqui, apesar de que as notícias são interessantes no que diz respeito à profecia. Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, prevista pelo profeta Daniel, estar no lugar santo, e quem lê que entenda, isso é muito interessante, Martin. Se você fosse ao versículo paralelo, que não colocamos aí, mas no Evangelho de Lucas é feita a mesma menção sobre a abominação da desolação, etc, etc. E lá é dito que quando fossem visto o exército cercando Jerusalém, mas não é qualquer exército, é o exército de Roma, a Jerusalém literal foi destruída pela Roma pagã literal. Agora, em um cenário do fim dos tempos, esta abominação da desolação, mencionada pelo profeta Daniel, não será o exército da Roma pagã, mas sim o exército daqueles que empunham o sinal de Anu, Sim, que também é Roma, mas em sua forma papal. sim, com uma carapuça de santidade. Sim, e este sinal de Anu foi transferido para agir em nome da primeira besta. E falamos sobre isso em nosso último episódio. Então, quando eu vejo este exército, esta estrutura de poder que forçará o mundo, e vejo a desenvolver-se, a receber a sua semelhança romana, pelos líderes que colocam sinais das cinzas em suas testas em sinal de subserviência a esse sistema romano. Em outras palavras, quando vejo a Igreja e o Estado se unindo, e o Estado retratando os aspectos de uma religião em particular, então devo começar preocupando-me com a abominação da desolação. O que é essa abominação que causa a desolação? Obviamente deve se referir à marca da besta. Porque depois da marca da besta vem a desolação. Sim, a destruição. Então não pode ser outra coisa. Uma vez que a marca da besta foi aplicada, então vem a desolação e a destruição. Mas para que a marca da besta seja aplicada, primeiro deve vir uma desolação da mente. Sim, um afastamento daquilo que Deus deseja.
Exato. Afinal, por que as pessoas aceitariam se não tivesse a mesma mentalidade? A mentalidade do erro, da mentira, né? Então, Martin, todo esse quadro se torna muito interessante. Nos tempos antigos, lá em 70 depois de Cristo, os cristãos viram os exércitos romanos de pé no lugar santo. E para identificar isso, tinham que estudar o livro de Daniel. Sim. Então os primeiros exércitos que cercaram a cidade o fizeram em 70 depois de Cristo. Foi quando eles entenderam que tinham que estudar o profeta? Depois disso, houve um segundo cerco. E porque estudaram o livro de Daniel, eles sabiam o que estava acontecendo. Então, haveria essas tentativas de assumir o controle. Então, Martin, quando você vê isso acontecendo, estude a sua Bíblia. Estude o livro de Daniel. Deus, aqui, ele está deliberadamente, especificamente apontando para o livro de Daniel. Na verdade, é importante perceber que você deve estudá-lo agora, assim como eles estudaram antes do segundo cerco, porque aí seria tarde demais. Correto? É interessante que Marcos também utiliza essa terminologia. Mas quando virdes a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, estando onde não deve, Olha só. isso é muito interessante. Então, ele estava no lugar sagrado, mas não deveria estar lá. Isso não deveria acontecer. Igreja e Estado devem ser coisas separadas. Roma não deveria estar ali. O religioso e o governo não podem se tornar um. Como a Universidade de Georgetown diz que deve ser. Pela força da espada. Correto? Aquele que lê, entenda. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, tudo isso é algo muito interessante. Temos que comparar o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Não é quase que aquela mensagem, sai dela, povo meu? Uau, claro, com certeza. A oração de Cristo não é somente para aqueles que eram então seus discípulos, mas para todos os que crerão nele por meio das palavras dos seus discípulos até o fim do mundo. Jesus estava prestes a render a sua vida e a trazer vida e imortalidade à luz. Em meio aos seus sofrimentos e à rejeição diária, Cristo vislumbra 2000 anos, desde sua igreja até os últimos dias. Muito interessante, Martin. Isso soa quase como uma profecia. Que haveria apenas 2000 anos a partir da época de Cristo até o fim do mundo, não é mesmo? Ela poderia dizer qualquer outra data, 2200, 300, 400 anos, mas não, ela diz 2000. O Senhor tem tido uma igreja desde aquele dia, ao longo de todas as cenas do tempo, até o dia presente. A oração de Cristo nos apresenta uma igreja modelo. Devem estar em unidade entre si e com Deus. Quando os crentes estão unidos a Cristo, a videira verdadeira, eles são um com Cristo, cheios de simpatia e ternura e amor. Que cada alma faça eco dessa oração na mente, na petição, na exortação, para que sejam um como Cristo é um com o Pai. E que trabalhem para esse fim ao invés de virar as armas de guerra contra aqueles que estão em nossas próprias fileiras. Que se voltem contra os inimigos de Deus e da verdade. Portanto, Martin, a mensagem que tem que ir para o mundo não é uma mensagem com a qual você bate na própria igreja, naqueles que guardam os mandamentos e se apegam ao testemunho, mas é uma mensagem que alerta ao mundo para sair de Babilônia. É como você mencionou no episódio anterior, o vigia nos muros de Sião. Não se espera que eles olhem para dentro da cidade, mas para fora. Devem vigiar o que está vindo de fora. Seus binóculos devem ser muito fortes para observar o que está lá fora, acontecendo entre as fileiras do inimigo, a fim de alertar o seu próprio povo dos perigos que os rodeiam. Portanto, não devemos ficar esquentando os bancos dentro da igreja. Temos que pregar as 3 mensagens angélicas para o mundo. Jesus declarou aos discípulos que ouviam os juízos que cairiam sobre o apóstata Israel. Bem, lembre-se que isso é um tipo do que vai acontecer no final. Porque Mateus 24 é uma profecia para o tempo presente deles e para o fim dos tempos.
e especialmente a vingança retributiva que viria sobre eles por sua rejeição e crucificação do Messias. Essa é a questão. Sinais inconfundíveis precederiam o terrível clímax. A hora temida chegaria repentina e rapidamente. O Salvador advertiu seus seguidores: quando virem a abominação da desolação mencionada pelo profeta Daniel, ocupando o lugar santo, quem lê entenda. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Citando aqui Mateus e Lucas. Quando o estandarte idólatra dos romanos fosse erguido em solo sagrado, e que não deveria estar lá, como acabamos de ler lá em Marcos, né? Bem, essa abominação desoladora se estendesse fora das muralhas da cidade, então os seguidores de Cristo encontrariam segurança para fugir. Quando o sinal de alerta for visto, aqueles que quiserem escapar não podem demorar, pois toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém em si, o sinal de fuga deve ser imediatamente obedecido. Aquele que está de pé no telhado não deve descer em sua casa pensando em salvar seus tesouros valiosos. Aquele que trabalha no campo ou nas vinhas não deve perder tempo voltando para pegar suas vestes externas deixadas ao lado por estarem trabalhando num dia de calor. Não devem hesitar um momento sequer para não envolverem-se numa destruição geral. Eu acredito que estamos vivendo entre os dois cercos, Martin. Eu também acredito nisso. Já houve uma tentativa de introduzir uma legislação dominical nos Estados Unidos. Isso foi lá no passado, mas agora estamos esperando pelo segundo cerco. Este é o momento no qual devemos alertar as pessoas de que o exército romano está se aproximando onde as fileiras e o coração da igreja não deveriam estar. Isso é verdade. Não deveria estar ali. O sangue de Cristo e dos discípulos que eles tinham matado estava sobre eles. Aqui ela está falando dos judeus, referindo-se a eles como uma nação, não como indivíduos, porque milhares de judeus aceitaram o Messias, a Jesus. Julgamentos terríveis foram feitos contra eles. A maldição de Deus os seguiu e eles eram um provérbio e escárnio para os pagãos e para os cristãos. Agora vamos pular aqui para baixo. Alguns ainda verão que a profecia se cumpriu a respeito deles, e irão receber Jesus como Salvador do mundo, e também ver o grande pecado de sua nação ao rejeitar Jesus e crucificá-lo. Indivíduos, não a nação, mas indivíduos entre os judeus serão convertidos, e isso acontece o tempo todo. Mas como nação, eles estão para sempre abandonados por Deus. Quando Jesus disse que a casa deles ficaria deserta, não disse que seria por um tempo. Com certeza ele não disse isso. Certo. Essa nação não seria mantida como a representante de Deus porque rejeitaram o Messias. A igreja cristã, que nos seus primeiros anos foi composta apenas de judeus, ou praticamente apenas por judeus, seriam esses que levariam adiante a mensagem da salvação. A mesma mensagem que começou lá no Éden. Exato. Ela nunca mudou. Mas como nação, eles foram abandonados por Deus para sempre. Se você nega o Messias, você perdeu a oportunidade. Aquela nação perdeu a oportunidade. Portanto, o templo dos judeus foi deixado vazio e desolado. Temos aqui o Papa, que está rezando no Muro das Lamentações. Na verdade, ele está simbolizando que quer a ressurreição do templo. Mas Paulo diz claramente que a igreja se tornou o templo do Deus vivo. Sim, do templo físico não estaria pedra sobre pedra. Paulo disse que um homem se consideraria Deus na terra, tentando sentar-se naquela igreja fingindo que é isso, fazendo regras para quebrar os mandamentos de Deus, colocando os seus mandamentos no lugar. Bem, ele faz tudo isso. Eu retirei esta citação aqui deste livro ao lado. É de Palmer Robertson. Ele afirma: reconhecer um povo distinto como destinatário das bênçãos redentoras de Deus
e que ainda tem uma existência separada da Igreja de Jesus Cristo, cria problemas teológicos insuperáveis. E isso é verdade, Martin. Jesus Cristo tem apenas um corpo. Ele tem apenas uma noiva, não duas. Apenas um povo que ele chama como seu, que é o verdadeiro Israel de Deus. Esse único povo é composto de judeus e gentios que acreditam que Jesus é o Messias prometido. Então, eu não sou o único que afirma isso. Essa tem sido a palavra de ordem dos reformadores desde o início. Muito bem. Martinho Lutero, ao falar sobre Gálatas 6,16, diz assim: sobre o Israel de Deus. Aqui Paulo ataca os falsos apóstolos e os judeus que se gabavam de seus pais, de sua eleição, da lei, etc. É como se ele estivesse dizendo que o Israel de Deus não são os descendentes físicos de Abraão, Isaque e Israel, mas aqueles que, como Abraão, o crente, creem nas promessas de Deus, agora reveladas em Cristo, sejam eles judeus ou gentios. Ele não está dizendo exatamente a mesma coisa? Exatamente. Martin, como pode existir duas organizações vivendo lado a lado, sendo que ambas alegam ser os representantes de Deus e o povo de Deus nessa terra? Só que um aceita o Messias e o outro o rejeita. Isso faz sentido para você? Se ambos afirmam serem de Deus, não. Não faz sentido. Quando lemos que, como nação, ela foi abandonada por Deus para sempre, devemos aceitar isso como fato porque essa nação rejeitou o Messias, até hoje. E ao dizerem que ainda estão esperando o Messias, eles deixam bem claro que não aceitaram Jesus. Na verdade, o Talmud deles diz coisas terríveis sobre Jesus, não é mesmo? Mas não precisamos falar sobre isso. Bom, eles querem construir o terceiro templo. Isso por si só já é uma blasfêmia. Claro que é. Isso é negar completamente o papel de Jesus. Esta nação ficou vazia e desolada porque rejeitaram o Messias e os seus ensinamentos. Agora, quando a igreja cristã fizer o mesmo, ela também não ficará desolada? Sem dúvida alguma. Martin, nós sabemos, pelas profecias de Apocalipse, que a besta é o sistema católico romano. Não indivíduos, mas o sistema romano. O mesmo se aplica aqui. Não estamos falando de indivíduos judeus, mas sim da nação como sistema religioso, e também do catolicismo como sistema, e como nação, porque o Vaticano é um país, é uma nação. E devido a certos problemas, suas casas estão desoladas. Sim, suas doutrinas, ensinamentos, tudo. Vamos ver qual era o problema deles. Ao irmos para Apocalipse 13, vamos ver os versículos 5 e 6. E foi-lhe dado um poder para proferir grandes coisas e blasfêmias. Naturalmente, é um poder blasfemo. Sim, que fala contra Deus. E foi-lhe dado poder para continuar por 42 meses. Bom, nós lemos no episódio anterior que fizemos que ele declarou estar acima da Bíblia. Isso é uma blasfêmia. Já no verso 6, ficamos sabendo do que se trata essa blasfêmia. Ele abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o quê? O nome de Deus, ou seja, o seu caráter. O caráter de Deus está em sua lei. E é isso que devemos selar em nossa testa. Então, se ele blasfema contra a lei de Deus, que representa o caráter dele, e um pequeno estudo bíblico mostrará que o caráter e os atributos de Cristo são idênticos aos 10 mandamentos, mas também blasfemaria contra o seu tabernáculo. Ou seja, a sua igreja. Como se blasfema contra um tabernáculo? Basicamente, o tabernáculo era o templo. Primeiramente era uma tenda, depois tornou-se um edifício. Então, o que o tabernáculo representava? Representava a tipologia da salvação. Certamente, a expiação. Correto? Temos aqui essa foto do tabernáculo. Se você entra pela porta aqui embaixo, e Cristo disse que ele é a porta,
Mas ao entrar por ela, você é confrontado pelo altar dos holocaustos. E havia um cordeiro que deveria ser sacrificado. Você também tinha que confessar os seus pecados, colocar sua mão sobre o cordeiro, e aí ele era sacrificado. Isso representava Jesus Cristo, que pagou o preço por nós e se tornou o cordeiro sacrificial. Ao entrar pela porta, a pessoa era cercada por este muro de linho branco, que representa a justiça de Cristo. E isso é justificação. Então, a pessoa teria aceito a justificação pela fé. Já a água desta pia aqui no meio simbolizava o renascimento. A próxima etapa era o lugar santo, onde havia o castiçal, simbolizando instruções sobre a luz do mundo, que é a palavra de Deus, sendo o castiçal alimentado pelo óleo, que é o Espírito Santo. Então, estava se absorvendo o pão da sua presença. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Esta é a palavra de Deus. Você a internaliza? Então, olhava-se para o altar de incenso, onde Cristo estava mediando em seu favor. E do outro lado, no lugar santíssimo, estava a arca com os 10 mandamentos e o propiciatório. Resumidamente, este era o plano da salvação. Você aceita Cristo como seu Salvador, é coberto pela sua justiça, o cordeiro sacrificial morreu por você, você confessa seus pecados, e ele paga o preço por você. Ele te lava, ele te santifica através da absorção da palavra dele, colocando-o em harmonia com a vontade de Deus. O caráter de Deus é internalizado em você pela sua palavra. Você aceita a mediação dele, agradecendo-lhe por ser o propiciatório, protegendo-o da condenação da lei. Aí você entra em harmonia com as exigências de Deus. Vai, não peques mais. Esse é o plano da salvação. É como escrever na sua testa e na sua mão. Correto? Quando a besta blasfema contra o tabernáculo, então, de alguma forma, ele deve mudar o que acontece nesta sequência do tabernáculo. Por exemplo, a besta diz que você não pode ir diretamente para Cristo. Isso porque, segundo a doutrina católica, se você for diretamente a Cristo, só haveria medo e tremor. Então você tem que invocar a mediação de Maria, para que ela faça isso em seu lugar. Isso não é mudar o caminho do tabernáculo? Claro que é. E a besta diz que não há expiação. Jesus nunca morreu por você. A morte dele foi um mero ato de obediência. Mas ele não morreu em seu lugar. Você ainda precisa pagar o preço dos seus pecados no purgatório. Você vai queimar pelo que deve? Ora, mas essa doutrina não nega o caminho do tabernáculo? Ele também diz que você tem que obedecer aos ensinamentos autênticos da igreja, às leis da igreja. Ou você se torna um herege se desobedecer. Ou seja, significa que você não precisa da palavra, você não precisa dos ensinamentos da igreja, você precisa da tradição. E o pão da presença que ele te dá é uma hóstia, um sacrifício repetido do que já aconteceu aqui. Ou seja, Jesus não teria morrido de uma vez por todas em seu sacrifício. Para os católicos, há necessidade do sacrifício constante. Bom, a lei já sabemos que ele mudou. E a besta não é o propiciatório porque temos que ir a ele com temor e tremor. Martin, ele não blasfema contra o tabernáculo? Completamente? Segundo a religião dele, você não pode ir diretamente a Jesus, mas precisa de um intermediário humano? Ou seja, ele blasfema contra aqueles que habitam no céu. Bom, Martin, o que dizer também dos anjos? Ele descreve os anjos como pequenos bebês gordos voando por aí. Isso é horrível. E ele diz que Jesus foi um ser gerado. É verdade? O Pai o teria gerado? O Pai o teria gerado e os dois juntos teriam soprado o Espírito Santo à existência. Mas em Jesus havia vida não emprestada, não derivada. Jesus tem vida dentro de si mesmo. Ele é Deus. Sim, e isso não é blasfemar contra ele? Portanto, Martin, se você nega a maneira pela qual foi salvo pelo sangue de Jesus, você está negando o princípio da justificação. É isso mesmo. Isso não é rejeitar o Messias? Completamente? Porque então você está fazendo exatamente o que o Caim fez? Muito bem, vamos analisar a teologia de Martinho Lutero. Esta única e firme rocha, que chamamos de doutrina da justificação, insistia Lutero, é o artigo principal de toda doutrina cristã que compreende o entendimento de toda piedade. Se você jogar isso fora, está rejeitando o Messias.
Você até pode chamá-lo de Deus, mas ao negar a justificação e ao colocar as obras de Caim no lugar das obras de Abel, aí você recebe a outra marca. Para a tradição de Lutero, a doutrina da salvação pela graça apenas, por meio unicamente da fé em Cristo, é a principal matéria sobre a qual todos os demais ensinos se apoiam. Se você nega isso, você nega o tabernáculo. Então, aqui está outra citação do livro Fé e Obras, que diz assim: este assunto tem que se tornar claro e distinto. É impossível influenciar nada em nossa posição diante de Deus ou no dom de Deus para nós por meio do mérito da criatura. Não posso fazer nada para me salvar. Se a fé e as obras pudessem comprar o dom da salvação para alguém, neste caso, o Criador estaria sob obrigação para com a criatura. Aqui está uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por qualquer coisa que faça, então ele está na mesma posição que o católico para fazer penitência por seus pecados. A salvação, então, é em parte uma dívida que pode ser conquistada como salário. Martin, essa é a questão principal. Vimos que a antiga Israel rejeitou o Messias e sua casa ficou deserta, desolada. Qualquer organização que continue a rejeitar a Jesus, continue a rejeitar o Messias, é vazia e desolada. Não há nada ali dentro. Agora, o que dizer da igreja que o acolhe? Correm o mesmo risco? Se essa organização mudar seus princípios de qualquer forma ou relação a isso, estão fazendo a mesma coisa, só que em um nível mais sutil. Eles aí não estariam desolados também? Claro que sim, se alinharem a isto de alguma forma, também ficarão vazios e desolados? Você quer ficar vazio de Jesus? Vazio do Espírito de Deus? Com toda certeza não. Bom, vamos nos certificar. Quem foi amaldiçoado no Concílio de Trento? Bem, está aqui. E isso é o que eles escreveram. Veja só. Qualquer um que diga que os pecadores são justificados somente pela fé, de modo a significar que nada mais é exigido em cooperação para obter a graça da justificação, que seja anátema. Ou seja, se você diz que é somente pela expiação de Cristo que somos salvos, então você é um amaldiçoado. Porque para eles deve ser do jeito de Caim, tem que ser pelo seu próprio esforço. Suas próprias obras. É por isso que tocamos nesse assunto no último episódio. O assunto da marca de Caim tinha que ficar bem claro, porque isso daí é muito perigoso, porque assim você também tem algo que se pode fazer para atingir essa justificativa. E qualquer um que diz que os pecadores são justificados unicamente pela imputação da justiça de Cristo, ou unicamente pela remissão de pecados, sem a caridade que é derramada no coração pelo Espírito Santo, sem a graça infundida, que seja anátema. Martin, isso é totalmente contrário à Bíblia. Isso daí é... o oposto completo do protestantismo. Sim, porque isso tira a totalidade do que Cristo fez por você. E o que dizer da declaração conjunta sobre a justificação? Nelas, eles dizem que pela graça das obras salvíficas de Cristo é que nós somos salvos. Isso começou em 1999 e todo mundo aderiu desde então. Mas a Bíblia diz que é somente pela fé no sangue expiatório de Cristo. Então isso é uma maneira distorcida de fazer as pessoas aceitarem a marca de Caim. O ponto de partida oficial fundamental do Vaticano é o próprio homem, ou seja, não é Cristo. Isso vem do documento do Vaticano II, Gaudium et Spes. Veja, é o próprio homem que deve ser salvo, é a humanidade que deve ser renovada. O homem, portanto, é a chave dessa discussão. Martin, eu fico doente com isso. Pensar que a minha salvação depende de homens. Estamos perdidos. É, porque isso daí é a teologia de Caim. É exatamente a teologia de Caim. O homem considerado inteiro e integral. Onde está Jesus nisso aí? Em lugar nenhum. Com corpo e alma, coração, consciência, mente e vontade. Esta é a razão pela qual o Sagrado Sínodo
ao proclamar o nobre destino do homem e afirmando um elemento divino nele, isso é blasfêmia. Incondicionalmente com a humanidade na promoção de um sentido de fraternidade para corresponder ao seu destino. Martin. Isso é uma negação completa do evangelho da justificação. Sim. É uma premissa terrível. É livrar-se completamente de Cristo. Portanto, no sistema romano, a casa está vazia já há muito tempo. É verdade, ela já caiu. Ela caiu, porque está escrita na testa: Mãe das prostitutas, Babilônia. Ela já caiu totalmente. Mas e o protestantismo? Qual é a compreensão católica romana sobre a justificação? Isso foi tirado do Catholic.com, é a enciclopédia deles. Justificação. Está cuidadosamente escrito, veja. É a transformação do pecador de injusto para santidade e filiação de Deus. Martin, isso não é justificação. Porque nós não somos santos por nós mesmos. A nossa santidade é imputada. Nossa justiça tem que vir de fora de nós, concedida por Cristo. Nós mesmos não temos o poder de nos santificar. Isso tem a ver com o propiciatório, Correto? que é a única maneira de... Bem, vamos colocar dessa forma. O propiciatório está lá em cima. Se alguém... E ele é de Cristo? Sim, é dele. É a justiça de Cristo? É uma justiça imputada. Mas eles dizem, se você diz que é uma justiça imputada, então você é amaldiçoado. Continuando, que denota a transformação do pecador de um estado de injustiça a um estado de santidade e filiação a Deus. Isso é totalmente contrário ao que diz a Bíblia. E vamos nos certificar disso. Bem, vamos fazer uma análise para ver o tamanho contraste. Romanos 3, 28. Concluímos, portanto, que o homem justificado pela fé, sem obras da lei. Será que Paulo é anátema? De acordo com ele, sim. Deve ser, não é? Segundo ele, sim. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo é anátema? Sim. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé de Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A Bíblia é anátema? Parece que sim. Martin, nós enlouquecemos ou o mundo enlouqueceu? O mundo, porque ele engoliu toda essa teologia de Caim. E outra questão aqui é a fé de Jesus, e não a fé em Jesus. Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, aqui está falando de Abraão, selo da justiça da fé, que ele tinha quando ainda era incircunciso, ou seja, sem obras, para que ele seja o pai de todos os que creem, mesmo que não sejam circuncidados. Essa justificação também pode ser imputada a eles. O que a Igreja Católica diz se você afirma que a justiça é imputada? Que você é amaldiçoado. Somos anátema. E, portanto, isso lhe foi imputado por justiça. Martin, a casa deles está deserta. Com certeza. Desolada. Não foi escrito somente por ele, mas sim por lhe ter sido imputado. Mas também para nós, a quem será imputado. Parece que Paulo é um herege. Se crermos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor. Não é de se admirar que o livro de Romanos foi uma joia nas mãos de Lutero. Curiosamente, foi escrito para os romanos. Isso é um ponto muito bom. Obrigado. Portanto, não é de se admirar, depois de analisarmos essa dicotomia, essa discordância de pensamentos, Martinho Lutero chegou a esta conclusão de que a mulher que estava cavalgando a besta não era outro senão o papado, junto aos reis que lhe prestavam obediência, em vez de prestarem homenagem a Jesus Cristo. Veja só o que ele disse: nada além do reino da Babilônia e do próprio anticristo. Pois quem é o homem do pecado e o filho da perdição?
além daquele por cujos ensinamentos e ordenanças aumenta o pecado e a perdição de almas na igreja, enquanto ele se assenta na igreja como se fosse Deus? Todas essas condições têm sido cumpridas já há muitos séculos pela tirania papal. Foi isso que Lutero concluiu. E como eles não mudaram essa doutrina até hoje, não temos escolha a não ser concordar com ele. Eles não mudaram absolutamente nada desde então. Temos aqui a história da Reforma Protestante de Aminé, e diz assim: Lutero provou pelas revelações de Daniel e João, ou seja, o livro de Apocalipse, pelas epístolas de Paulo, Pedro e Judas, que o reinado do anticristo, previsto e descrito na Bíblia, foi o papado. Ele não sugeriu isso, ele provou isso. E todo o povo disse amém. Um santo terror tomou conta de suas almas. Foi o anticristo a quem contemplaram sentado no trono do pontífice. Esta nova ideia, que ganhou maior força das descrições proféticas lançadas por Lutero entre os seus contemporâneos, infligiu o golpe mais terrível a Roma. Martin, veja bem, se aqueles dias não tivessem sido encurtados, ninguém sobreviveria. Então Deus, em sua misericórdia, infligiu este terrível golpe em Roma, mas levou alguns séculos para tirar o seu poder temporal. Ou pelo menos assim parecia. Eles ainda estavam atuando. Mas por trás das cortinas, surgindo agora nos Estados Unidos da América. Certo, então no passado todos pensavam assim, mas hoje ninguém pensa mais. Não. Por quê? Porque os jesuítas, que odeiam a Bíblia e odeiam a Reforma Protestante, inventaram essa teologia jesuíta covarde chamada futurismo, que joga os cumprimentos proféticos todos no futuro. Assim, o Papa não pode ser o anticristo porque ele só virá no futuro. Segundo eles, joga sua Bíblia fora porque ela não se aplica a você. Você será arrebatado, não terá nenhum desses problemas para lidar mesmo. Somente os judeus vão lutar com isso no futuro, porque eles são um povo escolhido por Deus na terra e precisam de uma pátria, que aliás foi criada por meio dos Rothschilds. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. A casa deles está desolada. Agora, temos aqui outro sistema que está desolado que conseguiu contornar a reforma. A Review and Herald diz o seguinte: enquanto o mundo protestante está, pela atitude dela, fazendo concessões com o erro, como redefinir a doutrina da justificação, devemos despertar para compreender a situação e enxergar a disputa diante de nós em seu verdadeiro sentido. Deixe que os vigias ergam as suas vozes como uma trombeta e deem a mensagem que é a verdade presente para este tempo. Que saibam onde estamos na história profética, que o espírito do verdadeiro protestantismo desperte em todo o mundo. O que é o verdadeiro protestantismo? Número 1, é protestar pelas Escrituras. É protestar contra a falsidade de Roma e suas mentiras. É isso que temos que fazer. Esta é a nossa ordem de marcha. Vejo muitas pessoas fazendo isso. Martin. Cristo olhou por meio dos séculos. Ele viu como o verdadeiro cristianismo se tornaria quase extinto, de forma que, em sua segunda vinda, ele encontrasse um estado de sociedade semelhante àquele que existia antes do dilúvio. Até mesmo as igrejas ficariam desmoralizadas e a Bíblia seria negligenciada e profanada. Hoje, elas não acreditam nem mesmo na primeira frase da Bíblia, e no início criou Deus, quanto mais o resto. Sendo assim, Martin, não é necessário que sejamos muito diligentes? Sim. Guarda o teu coração com toda diligência, pois dele procedem as saídas da vida. 2 Pedro, e além disso aplicai toda diligência. Acrescente à sua fé virtude, virtude ao conhecimento, conhecimento temperança, a temperança paciência, a paciência piedade, a piedade bondade fraternal e a bondade fraternal caridade. Amor agape é o último passo. Você tem que amar o seu próximo o suficiente para avisá-lo. Isso é verdade. E não para agradá-lo. Para não condená-lo? Sim. Então, o que significa toda diligência? Significa muita coisa. Significa uma diligência diária.
Há perigo de nos tornarmos cegos com relação ao trabalho dos agentes satânicos. Parece que o mundo ficou cego, Martin. Eles não veem mais isso. Você também não mencionou Sansão? Quão cego ele era e... Bom, foi somente quando ele tornou-se completamente cego... que ele finalmente passou a enxergar. Isso mesmo. Correto? Talvez em meio à dificuldade o mundo passe a enxergar. Eu também gostaria que muitos passassem a ver. E que seremos enredados por tentações sedutoras satânicas. Portanto, a palavra vem a nós com toda a diligência, acrescentando ao seu caráter as graças que o tornarão forte para resistir ao mal. Aquele que não possui estas coisas é cego e não pode ver. Ele não percebe sua pobreza espiritual. Portanto, irmãos, sejam diligentes para tornar o seu chamado e eleição garantidos, pois se fizerdes estas coisas, nunca tropeçareis. Pois assim a entrada vos será amplamente suprida para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Martin, temos que estudar. Precisamos entender onde estamos no curso da história. Com diligência. Sim. Isso é muito importante. Martinho Lutero afirmou que o mundo inteiro se ofende com a clareza da segunda tábua dos mandamentos de Deus. Isso porque o senso e a razão humanas compreendem parcialmente o que foi feito de forma contrária a eles. Quando Deus e sua palavra são condenados, o mundo fica em silêncio e não os considera. Mas quando o monastério é tomado, ou carne comida em uma sexta-feira... Martin, eu vi que agora estão servindo hambúrgueres de peixe nos Estados Unidos. Isso por causa da quaresma. Ou então, quando um frade se casa... aí acaba o mundo e as ofensas são abomináveis. Não é interessante? Queria ser tão engenho, e você pode até aplicar isso a... Veja, ninguém reclama quando o cristianismo é profanado ou humilhado em um filme. Agora faça o mesmo com outra religião, para você ver o que acontece. E eles veem um problema. E agora, parece que se você falar contra a doutrina católica, você é uma grande abominação. Mas e se essa doutrina não tiver nada a ver com a Bíblia? Eles não se importam nem um pouco com os 10 mandamentos. Agora, ouse descumprir as regras da quaresma para você ver. Portanto, a obediência a Deus é a obediência da fé e das boas obras. Ou seja, aquele que acredita em Deus e faz o que Deus ordenou é obediente a Ele. Mas a obediência para com o diabo é superstição e más obras. Isto é, aquele que não confia em Deus, mas é incrédulo e pratica o mal, está sendo obediente ao diabo. E Paulo disse, não quero que vocês adorem com demônios e nem adorem demônios. Martin, o mundo está de cabeça para baixo. O mundo não sabe mais o que é mal, porque rejeitou a palavra e a lei de Deus. Se você rejeita a Cristo, você acaba desolado. Se você blasfemar contra o tabernáculo e o plano da salvação e substituí-lo por outro plano da salvação, você acaba desolado. Agora, os protestantes que abraçam o plano da salvação e reconhecem que a justiça é imputada a nós e que é a justiça de Cristo e não a sua própria que lhe dá o título no céu, o que será que acontece se estes começarem a mudar a sua posição? Também não ficarão desolados? Claro que sim. Se você se alinhar com o inimigo, mesmo que entre em concílio ecumênico com ele, você vai acabar desolado. Você vai terminar encrencado. Muito bem. Daniel 9:17. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está desolado, por amor do Senhor. Então, no tempo de Daniel, o templo havia sido destruído. Ele estava desolado. E por quê? Porque não praticavam mais o que deveriam praticar. Por desobediência. Tornou-se um evangelho de obras e apostasia. Daniel, capítulo 9, 27. E ele confirmará a aliança com muitos por uma semana. Agora, o futurismo aplica isso ao anticristo em algum momento do futuro. Mas isso tem a ver com o Messias, com Jesus Cristo. No meio da semana, o Messias acabará com o sistema de sacrifícios. Ou seja,
com a morte do Messias, ele se tornou o sacrifício máximo. E por espalhar abominações, ele a tornará desolada. Temos um quiasma aqui. Você tinha o governante se opondo ao governante, aí você tem os romanos se opondo ao Messias, e então o Messias colocaria fim aos sistemas de sacrifício. Portanto, após a morte dele, viriam as legiões romanas e destruiriam o templo. E isso seria até o fim. Isso é muito interessante. Daniel 11, 31. E exércitos estarão ao seu lado, e profanarão o santuário à força, e removerão o diário, e colocarão a abominação que causa desolação. Portanto, Martin, neste sistema, eles substituíram o plano redentor por outra coisa e tornarão desolada. Agora, aqui está uma imagem do que acontecia no pátio. Você entrava no pátio com o seu cordeiro sacrificial, você colocava sua mão sobre ele, confessava seus pecados e ele tomava o seu lugar. Se você acredita que o sacrifício diário é tirado e foi tirado por Roma, ou se você acredita que isso é a remoção da expiação, na verdade, eles estão interligados. É difícil separá-los. Sim, porque... Roma removeu a expiação. Sim, Quando você remove a expiação, você está tirando o papel do Messias, o que significa que você está tornando o santuário vazio. isso mesmo. Porque se Cristo não está mais ali, é um lugar desolado. Exatamente. É a presença de Cristo que enche o santuário. Verso 11. E desde o tempo em que o sacrifício diário foi tirado, e a abominação desoladora for posta, haverá 1290 dias. Bom, nós não vamos nos aprofundar nessa profecia, mas ela está relacionada aos 1260 dias, apenas prolongados por 30 dias, ou melhor, anos, porque o decreto pelo qual o bispo deveria ter esse poder foi promulgado 30 anos antes de entrar em vigor. Mas ainda está dentro do período dos 2.300 anos? Correto. Então tem a ver com a ascensão do sistema papal, que traria esta desolação. Assim como o templo ficou desolado, Roma também ficará desolada. Sim, caída. Será que os protestantes também ficarão desolados? Ao se alinharem com Roma, é claro que ficarão. Afinal, Deus disse, sai dela. Jeremias capítulo 12, verso 10. Bom, isso daqui é o profeta que está falando antes da destruição, que aconteceu na época dele. Sim, Muitos pastores destruíram minhas vinhas, pisotearam minha porção sob seus pés, fizeram da minha porção agradável um deserto vazio. Removeram a doutrina da salvação e a substituíram pela doutrina das obras. Resumindo, outro sistema que está associado ao período de governo papal fará exatamente o mesmo, mas com outro pretexto. Muito bem, vamos continuar nossa história. Então Jeremias continua e diz: eles a tornaram desolada. quem? Os judeus. Sim, os próprios judeus. Eles tornaram desolada. E como fizeram isso? Removendo a tipologia do Messias que morreria em seu lugar e substituindo por um sistema de obras. Eles valorizaram mais o símbolo do que o significado que o símbolo representava. Sim, e estando desolada, ela chora a mim. Imagine só para o profeta a tristeza de ver isso. Toda a terra foi feita desolada. Se você remover o Messias da sua religião, então toda a terra ficará desolada. Porque ninguém leva isto a sério. Martin, se o plano da salvação não for o cerne da questão, não adianta de nada. Sua religião é vazia. É por isso que Jesus disse a eles que a casa deles ficaria deserta, desolada. Em verdade vos digo que não me vereis,
até que chegue o tempo em que me vereis, dizendo, bendito o que vem em nome do Senhor. Esta é a segunda vinda. Então, Martin, não faz diferença alguma construírem um terceiro templo. Mesmo que o construam, não fará diferença alguma, porque ele continuará vazio da presença de Deus até a segunda vinda. Correto? O espírito de profecia diz: o pecado dos judeus foi muito grande. Mas aqueles em nossos dias que têm diante de si a história de Cristo na terra e de sua rejeição pelos judeus, pecam em um grau muito maior. Então, eles pecam em um grau muito maior. Eles têm o testemunho dos seguidores de Jesus ao longo de um período de quase 2000 anos. Que período ela está mencionando? 2000 anos depois de Cristo. Deve ser mais ou menos agora, né, Martin? É só fazer as contas. Eles têm muito mais luz do que os judeus tinham. Todos os outros erros são insignificantes comparados ao pecado de rejeitar Cristo. Desviar-se dele é rejeitar a verdade infinita, o amor, a retidão, e fechar a porta do coração a toda iluminação celestial. É acolher a escuridão e o desespero. Já aceitá-lo é luz, paz e alegria. A questão não mudou, Martin. Não, é o mesmo problema que ocorreu com Caim, e continua até hoje. Quando você não segue o caminho de Cristo, o resultado é desolação. Exato. Esse é o caminho de Caim. Bom, quando leio Apocalipse 13:18, nós lemos uma carta que se aplica diretamente à igreja remanescente de Deus nos últimos dias, aqueles que guardam os mandamentos e se apegam ao testemunho de Jesus. Estes são aconselhados a comprar ouro provado no fogo. Em outras palavras, a ter um caráter semelhante ao de Cristo, moldado no fogo da aflição, para que sejam ricos e vestidos de branco, que é a justiça de Cristo. Isso é o que importa. Para que esteja vestido e a vergonha de sua nudez não apareça. O problema é que nós tentamos nos vestir com os nossos trapos das próprias obras. E também para ungir os teus olhos com colírio, para que vejamos. É possível que até os eleitos sejam enganados? E você pode pensar que um sistema que coloca o nome de Jesus em sua boca, mas o nega e chama tudo o que pertence a Jesus de anátema, será que isso é problemático? Ora, é claro que é. Infelizmente, muitos são enganados com isso. Portanto, a porta do coração deve ser aberta ao Espírito Santo, pois ele é o santificador e a verdade é o intermediário. Deve haver uma aceitação da verdade como ela é em Jesus. Essa é a única e verdadeira santificação. A palavra é a verdade. Leiam a oração de Cristo por unidade, que disse: guarda em teu nome aqueles que tu me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Martin, tem tanta divisão nesse mundo. Na igreja? Sim, na igreja. A oração de Cristo não é somente para aqueles que agora são seus discípulos, mas para todos aqueles que crerão em Cristo pelas palavras dos seus discípulos até o fim do mundo. Jesus estava prestes a entregar sua vida para trazer a vida e a imortalidade à luz. Cristo, em meio aos seus sofrimentos e sendo diariamente rejeitado pelos homens, olhou adiante ao longo de 2000 anos. Não são 2.500, Martin. São 2.000. Também não é 1800. Olhou todo esse tempo até a sua igreja que existiria nos últimos dias, antes do fim da história dessa terra. Martin, eu estou colocando isso aqui para mostrar onde estamos no fluxo do tempo. Olha, eu já vi uns 3 textos aí fazendo menção desse 2000 anos. Será que não são 2050, talvez 2090, Martin? Quem sabe sejam 4.000 anos? É um valor inconclusivo, né? Enfim, voltemos ao ponto principal. O ponto principal é a justificação pela fé. No fim, isto é o cerne de tudo. Então, a mensagem do terceiro anjo. Vários me escrevem perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. Mensagem esta que diz para não aceitarmos a marca da besta.
E eu respondo a eles dizendo que sim, esta é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Em plenitude? Martin, guardar o sábado, segundo eles, é uma obra. Mas nós descansamos no sábado. É um mandamento que manda descansar. Como se trabalha e descansa ao mesmo tempo? Eu não sei. Essa é a dicotomia que Satanás está promovendo. Enquanto no domingo, segundo o catecismo da Igreja Católica Romana, você tem que fazer um sacrifício, Isso me soa trabalho. que é a missa. Mas eu achava que o sacrifício já foi feito. Eu também. E agora temos que trabalhar em outro sacrifício. Mas a Bíblia diz, por um sacrifício vocês foram aperfeiçoados. Em outras palavras, justificado. Então, do que se tratam todos esses outros sacrifícios? Não foi o que os judeus fizeram? Eles não se envolveram em sacrifício após sacrifício, e o sacrifício se tornou a obra, e se esqueceram da essência do sacrifício, que era Cristo? Não é exatamente o que os judeus fizeram, só que de outra forma. Sim. Muito bem. Em outras palavras, Jesus é a única esperança da alma pela fé. Que, aliás, para eles é um anátema, né? Toda alma pode dizer como o salmista: quem tenho eu no céu senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje além de ti. No momento em que o pecador se apodera de Cristo pela fé, seus pecados não estão mais sobre ele. Cristo se coloca no lugar do pecador e declara: eu suportei a sua culpa. Fui punido por sua transgressão. Eu tomei os seus pecados e coloquei minha justiça sobre você. Martin, a Igreja Católica diz o contrário. Ela diz que temos que ir a um padre terreno, temos que confessar nossos pecados a um ser humano, que um ser humano nos dará absolvição e que Cristo deve obedecer à decisão do padre de perdoar ou não perdoar. E ainda assim, nós temos que pagar o preço desse pecado. Por isso vamos ao purgatório para queimar. E o único que pode nos dar a libertação deste purgatório é o Papa, que pode aplicar o mérito de Maria ou qualquer um dos santos, ou talvez até mesmo de Jesus, para te dar algum alívio lá no fogo. A Bíblia diz isso? Não. De jeito nenhum. Ela também não diz que Cristo disse: eu vou te ajudar para que você consiga se santificar com seu esforço. Que protestante poderia assinar um documento conjunto com o Papa enquanto a doutrina do purgatório existir? Não tem cabimento. É impossível. Mas eles assinaram. E ao assinarem esse documento, eles aceitaram a primazia do papado, enquanto a doutrina do purgatório continua existindo. O Papa Francisco, inclusive, te dá uma folga no purgatório se você acompanhar a conta do Twitter dele. Você se sentaria em uma mesa ecumênica com ele? De jeito nenhum. Há algo muito errado com o mundo, Martin. Essa justiça nunca foi nossa. Não. Ela só pode vir de Jesus. Em Cristo, o pecador permanece inocente diante da lei. Mas quão vã é a esperança de entrar no céu se não temos fé em Cristo? Nenhum prazer nas coisas espirituais, nenhuma alegria em antecipar as coisas do céu. O Filho de Deus encontra conforto e paz em Cristo. Ele se deleita em refletir sobre a santidade do seu futuro lar imortal. E não em uma era de ouro aqui embaixo, Martin. Absurdo. Uma era de domínio e poder. Isso será a prosperidade temporal que trará destruição repentina. Portanto, o Senhor ordena: sede santos, porque eu sou santo. O esforço constante do cristão deve ser em estar perfeita conformidade com a vida de Cristo. Devemos desviar o olhar da escuridão e encarar a luz. Não acuse Deus de parcialidade ou infidelidade por sua atitude de incredulidade. Suas dúvidas lançam reflexos sobre a veracidade de suas promessas. Quando você vem a Jesus com fé viva e se torna praticante da palavra, você provará e verá que o Senhor é bom. Você dirá: pelas suas pisaduras fui sarado. Essa é a verdadeira religião. Ouvimos isso deles? Não, nós só ouvimos falar de cerimônias inúteis. Também sobre prosperidade na terra, dominionismo, poder sobre as outras nações, todo esse absurdo de controle do mundo. Os judeus disseram a mesma coisa. Eles queriam expulsar os romanos e tornarem-se os governantes do mundo. Era isso que eles queriam que Cristo fosse.
Na verdade, eles ainda estão esperando um Messias que faça exatamente isso. Quem tem a religião verdadeira pensará em Jesus, falará de Jesus como aquele que está disposto e é capaz de salvar completamente. É isso, Martin. Aquele que crê que Jesus é seu Salvador terá a obediência perfeita de Cristo atribuída a ele, A obediência dele. não a nossa. Essa é a questão principal. Somos perdoados quando olhamos para Jesus como nosso substituto e fiador. A promessa é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Não essa pompa e cerimônia, esse absurdo de rituais, de jejuns, hambúrgueres de peixe, tudo o que você pode imaginar. Isso não vale nada. Nada disso vale nada. Nada. Isso parece como o Simão Mago, que queria comprar o Espírito Santo. É impossível comprar o Espírito Santo. Vamos ler apenas as partes destacadas. Cristo veio ao nosso mundo para remodelar o caráter deformado do homem. Jesus não veio construir uma era dourada, um grande império terreno. Não. Jesus veio para restaurar o nosso caráter, que é extremamente deformado. E eu confesso que é isso mesmo. E, Martin, eu vou dizer que você também não escapa, viu? Seu caráter é extremamente deformado, viu? Eu sei, Walter. É por isso mesmo que eu fico feliz que eu não tenha que restaurá-lo. Exato. Jesus faz isso. Enquanto Jesus restaura, sua esposa te lembra do quão deformado seu caráter é. Então, a rica promessa é que seremos participantes da natureza divina. Isto significa tudo para nós, sermos participantes da natureza divina. Martin, é contemplando Jesus que somos transformados à semelhança dele. Não é por rituais, por peregrinações, penitências, orações repetidas, castigos, hambúrgueres de peixe, cruzes de cinza na cabeça. Não, nada disso. Eu não estou criticando o hambúrguer de peixe, tá? Não tenho problema nenhum com ele. A minha questão é que isso não pode ser um meio de salvação pelas obras. Você não será declarado justo por comer um hambúrguer de peixe. Isso é perda de tempo. E é a mesma coisa com a questão da formação espiritual. Algumas pessoas acham que sentar-se e ficar repetindo infinitamente as mesmas palavras, isso vai te aproximar de Deus. No fim, tudo isso aí se resume em fazer coisas para merecer a aceitação de Deus. É isso mesmo, Martin. É o sangue de Cristo que nos torna aceitáveis. Portanto, não é de se admirar que esteja lá em Tito, versículo 3. Não pelas obras de justiça que fizemos, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou por meio da lavagem, da regeneração e renovação do Espírito Santo. Mas para a Igreja Romana isso é anátema. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, demonstrada pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça são salvos por meio da fé, e não por vocês mesmos. Isso é dom de Deus. Não posso comprar minha salvação fazendo coisas, mas eu posso mostrar que a alcancei por meio das boas obras. Elas fluem de você. Pois fé sem obras é morta. As pessoas não entendem. É uma consequência, não um meio. É simplesmente inverter a ordem das coisas. O problema está em nós mesmos, porque ao entendermos a questão na ordem errada, nós acabamos nos tornando santos. Martin, sua esposa provavelmente lhe lembra inúmeras vezes que você ainda não é santo. Com certeza. Você ainda está na luta árdua, meu amigo. Ah, se a igreja pudesse te ver agora. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes ordenou que andássemos nelas. Haverá boas obras? Claro, como resultado. Mas não são nossas obras. Não há nada do que se gabar. No fim, é Ele operando em nós as obras de justiça. Há caminhos divergentes de verdade e erro. Os anjos de Satanás são sábios para fazer o mal. Eles criarão aquilo que muitos chamam de luz avançada e a proclamará como uma nova maravilhosa. No entanto, embora alguns aspectos a mensagem possa ser verdadeira, ela está misturada com invenções humanas.
e ensinará como doutrinas mandamentos de homens. Então, se você aceita tradições em vez das escrituras, isso é uma mistura, não é mesmo? E o problema é que existe uma certa quantidade de luz na mentira. É como um alimento com uma gota de veneno. Se alguma vez houve um momento em que deveríamos vigiar e orar com real fervor, é agora. Muitas coisas aparentemente boas precisarão ser cuidadosamente consideradas com muita oração. Isso está acontecendo agora mesmo. Hoje mesmo, vemos na televisão muitas coisas aparentemente boas acontecendo, mas que precisam ser cuidadosamente consideradas. Para onde isso aí está nos levando? Temos que considerar com muita oração, pois o inimigo coloca dispositivos que conduzem almas por um caminho que é muito próximo ao caminho da verdade. Um caminho que é difícil ser distinguido como errado. Está acontecendo agora? Com toda certeza está acontecendo agora. Agora mesmo. Mas o olho da fé é capaz de discernir que tal caminho desvia da verdade. Está te levando em outra direção. Desviando quase imperceptivelmente do caminho da verdade. A princípio pode ser considerado positivamente correto, mas depois de um tempo é visto amplamente como divergente do caminho que conduz à santidade no céu. Meus irmãos, eu vos advirto, para que façais caminho reto para os teus pés, para que o coxo não se desvie do caminho. Martin, isso está acontecendo no mundo hoje. Isto significa que você precisa ser capaz de ler o que está escrito na parede. Muito bem colocado. Do contrário, você estará trilhando o caminho errado. Correto. A heresia agora é apresentada como doutrina bíblica. Vemos centenas deles. Chegou o momento em que não podemos confiar na doutrina que chega aos nossos ouvidos, a menos que vejamos que ela se harmoniza com a palavra de Deus. Existem heresias perigosas que serão apresentadas como doutrinas bíblicas, e temos que nos tornar familiarizados com a Bíblia para que possamos discerni-las. A fé de cada indivíduo será testada, e todos passarão por uma prova que exigirá muito discernimento. Estamos nesse tempo. Por isso precisamos ser sóbrios, como disse Pedro, vigilantes, porque nosso adversário, o diabo, é um leão rugidor andando ao redor buscando a quem possa engolir. Se não compreendermos como as chamadas boas coisas que estão acontecendo no mundo hoje estão desviando-nos do caminho da salvação, então terminaremos blasfemando contra o santuário, contra o tabernáculo. Esta crise está gradualmente se aproximando de nós. O sol brilha no céu, passando por seu ciclo habitual. Os homens continuam comendo, bebendo, acotovelando-se uns contra os outros. A maior excitação prevalece, mas a hora da provação está se aproximando rapidamente, e a porta da graça pode ser fechada muito em breve. Você concorda com isso? Claro. Então vamos falar um pouco mais sério. Apocalipse 18 diz: E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito imundo, e uma gaiola para toda ave imunda e odiável. Então existe um falso Espírito Santo. Os demônios estão dentro de Babilônia. E já que é este o caso, pode Jesus estar dentro dela também? Não. Nunca. Eles estão desolados. Sim. As igrejas podem ficar desoladas? Claro que sim. Afinal, esse pássaro imundo e odioso faz parte das igrejas. É um falso Espírito Santo. Se o Espírito lhe disser que não precisa mais cumprir a lei, e por outro lado Jesus disse, você me ama, guarde os mandamentos, então os dois estão em uma clara contradição um com o outro. Uma é do diabo, a outra não. A Babilônia é morada dos demônios. E se a justificação agora é somente pela graça e não mais pela fé, e está nas obras de Cristo e não no sangue que ele derramou, que doutrina é essa? Seria a doutrina do Espírito Santo ou uma doutrina do diabo? Do diabo. Claro, doutrina dele. Muito bem. É o oposto de Cristo.
Quando a Bíblia diz que eles beberam do vinho da ira, da fornicação, e que os reis da terra, e veja, aqui é plural, né? Cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias, porque são todos controlados pelos cavaleiros de Malta e pelos jesuítas, né? E escutei outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Essa voz é a voz de Deus. É a voz de Deus. Mas tem que chegar às pessoas através da voz de outros seres humanos, para que não sejam participantes de seus pecados e recebam de suas pragas. Martin, as igrejas que se unem à Babilônia ficam desoladas. E se houver algum desses componentes babilônicos em nossa igreja, como pensamentos, métodos, música, tudo isso, Também nos deixará desolados. então livremo-nos de tudo isso. Sim, com toda certeza. Quando a obra de investigação terminar, quando os casos daqueles de todas as eras que têm professado serem seguidores de Cristo forem examinados e decididos, então, e somente então, a graça terminará, e a porta da misericórdia será fechada. Então, na seguinte curta frase, aqueles que estavam prontos partiram com ele para o casamento e a porta foi fechada, somos transportados através do ministério final do Salvador até o tempo de uma grande obra para a salvação do homem ser concluída. Martin, quando Cristo veio pela primeira vez, ele trabalhou no pátio externo, não? Sim, Porque ele não era um levita. Ele era da tribo de Judá. E de lá, ele se tornou sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele ministrou no lugar santo, no santuário celestial. E Paulo diz que não foi feito por mãos humanas. Mas o santuário terrestre, sob o domínio dos judeus, continuou a oferecer sacrifícios. Eles não perceberam que sua casa estava agora vazia. Apesar de manterem seu ritual, seu sistema, sua pompa, seu glamour, era tudo inútil. Já que aquele ministério, a religião deles, tinha que ter um foco celestial, porque não passavam de um símbolo apontando para o verdadeiro sacerdote. Não é? Enquanto Jesus foi para o santuário celestial, os judeus insistiram em continuar ministrando aqui embaixo, no santuário terrestre, num santuário vazio, sem a presença de Jesus. E agora, no final da profecia dos 2.300 dias, que terminou em 1844, quando a ênfase foi colocada no ministério de Cristo, entrando no lugar santíssimo, onde a lei estava, assim, a importância da lei foi resgatada, a importância do sábado foi resgatado, mas a justificação pela fé foi novamente destacada. Mas as igrejas de hoje rejeitam tudo isso. sim, elas continuam no lugar santo. Então a casa delas não está desolada? Exatamente. E quem se encarregou de preencher esse lugar vazio? Satanás? Satanás com seus demônios e um falso Espírito Santo. Acabamos de ler isso. Então a mensagem é: voltem à harmonia com a lei. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e se apegam ao testemunho de Jesus. Mas a mensagem deles é: não, a lei foi abolida. Esqueça os mandamentos. E mesmo aqueles que ainda se apegam a uma lei, se apegam à lei do Papa e não à lei da Bíblia. Se colocam sob a autoridade de outra pessoa e não de Deus. Rejeitam o selo de Deus para receberem a marca da besta. Então, o perigo do que eu estava mencionando antes é que você pode até mesmo estar sentado na igreja correta. Ainda assim, você pode ter a mentalidade babilônica, com a música e tudo mais. Sim, em seu corpo, o templo espiritual. E neste caso, esse templo fica vazio. E ao dizer isso, eu não estou dizendo para as pessoas saírem da igreja. Estou dizendo para saírem da mentalidade, dessa mentalidade babilônica. Mas se a sua igreja recusa-se a guardar os mandamentos de Deus e também nega a justificação pela fé, aceitando uma justificação papal, então você se tornou parte da Babilônia. Aí sim você tem que sair do sistema, incluindo a igreja que pertence ao sistema. Desolação é destruição. É exatamente isso que acontecerá a esse sistema. É por isso que o terceiro anjo,
em Apocalipse 14, clama em voz muito alta: se alguém adorar a besta... E veja, é muito simples. Aquele que você escolheu para obedecer é aquele a quem você adora. Ou que seja uma imagem dele. É o mesmo princípio vindo à tona no protestantismo, nos Estados Unidos da América. Continuando, e receber sua marca na testa ou na mão, esse beberá da ira de Deus. Porque estão desolados, Martin. Se tornaram casa de demônios também. E ouvi outro dizer: assim mesmo, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Isso é Apocalipse 16, verso 7. Então, quando eles recebem as pragas e os juízos caem sobre eles, todos começam a reclamar e tentar se livrar daqueles que guardam os mandamentos. Isso mesmo. Falamos sobre isso da última vez. Mas a Bíblia declara que os juízos de Deus são justos. Aliás, Jerusalém foi destruída. Sim. Eles rejeitaram Cristo. Sim. Babilônia será destruída. O mundo será destruído porque também rejeitam a Cristo, aceitando falsidades no lugar dele e comprometendo-se com alianças que negam a Cristo. Como o acordo abrâmico, por exemplo. Não tem nada de Cristo ali. Cristo atrapalharia o acordo. Veja, por exemplo, os concílios ecumênicos. Para que eles deem certo, Jesus tem que ser colocado no mesmo nível de Buda. Exatamente. Então logo você coloque Jesus de fora da coisa, sua casa fica vazia. Este é o tema do programa de hoje. Se não nos centralizarmos em Cristo, ficaremos desolados, perdemos o rumo. Muito bem, Martin, esse é o ponto principal. Ele blasfema contra quem está no céu, ele blasfema contra o tabernáculo, e já vimos isso acontecer várias vezes. E assim passamos dos judeus, cuja casa ficou vazia, porque rejeitaram Jesus. Depois passamos para o catolicismo, que também é desolado porque rejeitou a Cristo. E hoje é o protestantismo, que se corrompeu a um sistema desolado, a uma teologia desolada. Estão todos desolados. E eu não quero estar desolado. Eu não quero que meu templo fique vazio, porque se eu não tiver Jesus, eu não tenho nada. Prefiro ser chamado de anátema, me apegando a Jesus, ao invés de me apegar a um sistema que não pode me salvar. Amém. Vamos orar. Pai Celestial, tudo se resume a Jesus Cristo. Falamos anteriormente, Senhor, sobre a centralidade de Cristo. Hoje, porém, o mundo está cheio de pessoas que parecem abraçá-lo ao mesmo tempo em que rejeitam o teu plano de salvação. Mas não há salvação nesses sistemas. Ajuda-nos a ter os olhos abertos para enxergarmos a verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém.